Olá de novo, gente. Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre. Muito bem, a gente vai dar continuidade aqui agora ao estudo de movimentos, né? Nós vimos um movimento muito particular, que foi o movimento uniforme. E nunca se esqueçam, o movimento uniforme é quando a aceleração é zero, ou seja, quando a velocidade é constante. Então, qualquer objeto no universo que tenha velocidade constante, ele está ali desempenhando um movimento uniforme, tá bom? E agora a gente vai estudar o segundo movimento mais importante aqui no ensino médio, que é o chamado movimento uniformemente variável, tá? Ou MOVE, né? A gente vai batizar de MOVE aqui. Ah, tá. Qual que é a diferença entre os dois movimentos? Perceba o seguinte, o que a gente está fazendo aqui? Você fala, professor, quer dizer que existem vários movimentos que definem o universo? Na realidade, o movimento é uma coisa só. O que a gente está fazendo aqui é observando situações específicas. Então, quando o movimento ele não tem aceleração, é um movimento uniforme. Quando um movimento ele tem aceleração, aí é um movimento uniformemente variado. Tá? Mas não é qualquer tipo de aceleração. Então aí vem a primeira definição do que é um movimento uniformemente variado. Então vamos nos utilizar aqui, né, da nossa... Aqui, né? Então, o movimento uniforme... Deixa eu só pôr 07 aqui. Então, o movimento uniforme aqui, né, a aceleração era zero e, portanto, esse é o símbolo de portanto, tá, gente? A velocidade é constante. Isso aqui também é a abreviação de constante que a gente usa muito em física, tá? Matemática também. Já o movimento uniformemente variável, agora a aceleração ela não vai ser mais constante, ela vai ser, perdão, ela não vai ser zero, ela vai ser constante. Ela vai ter um valor aqui, tá? Se a aceleração ela tem um valor, a gente vai ter velocidade agora que é variável. Variável. Mas é variável de qualquer jeito? Não, ele é uniformemente variável. Ele varia uma porção padrão a cada quantidade de tempo, por exemplo, padronizado ali, tá? Daí vem o nome, movimento uniformemente variável, tá bom? Tá, aí você fala, ok, professor, mas não está muito claro assim ainda. Tal. Vamos lembrar o que faz a aceleração. O que a aceleração faz num objeto? Bom, a aceleração a finalidade da aceleração é modificar a velocidade. Tá? Então, se tem um corpo que tem uma velocidade de, vamos supor lá, 60 km por hora, se eu quero ir para 100, eu tenho que aplicar uma aceleração nesse corpo. Ou seja, um carro, por exemplo. Então, um ônibus de 60 km por hora, ele quer aumentar para 70. Ele vai ter que colocar em cima dele uma aceleração e, portanto, ele vai gastar energia ali, vai gastar, queimar combustível para conseguir atingir essa nova quantidade de velocidade aí. Da mesma forma, se ele quer frear, o que é o ato de frear? É você tirar a velocidade de um corpo, é você diminuir a velocidade de um corpo, ou seja, você colocar uma aceleração negativa, que nem a gente estudou na primeira apostila lá atrás. Tá? Então, para a gente entender bem o movimento uniformemente variado, é interessante vocês voltarem lá nos videozinhos, se vocês não lembram direito o que é aceleração, para dar uma resgatada nesse assunto aqui, que ele é muito importante, do que é aceleração. Né? Mas, vamos dar um exemplo aqui, né, de como seria um movimento uniformemente variado. Eu defino para vocês que existe uma aceleração que vale 1 metro por segundo ao quadrado. Lembrando que isso aqui é a unidade de medida de aceleração. Tá? Eu expliquei para vocês na época de onde veio, de onde foi, tá tudo nos vídeos antigos lá. E eu tenho um corpo que tem uma velocidade inicial de, sei lá, 2 metros por segundo. Então vamos pôr um carrinho aqui, né, uma bicicleta, sei lá. Aqui é tudo na mão, livre, é difícil, né? Bom, eu
tinha que achar. Bom, já está acabando essas videoaulas que eu estou gravando com prancheta, então não adianta agora eu aprender a fazer linha reta, que eu vou gravar uma aula só com isso. Mas aí tem um corpinho aqui que tem uma certa velocidade. Então ele tá indo para lá, tá? Acontece o seguinte. O que significa uma aceleração de 1 metro por segundo aqui que eu estou querendo impor no meu bloquinho? Significa que isso aqui implica no quê? Que a cada 1 segundo a velocidade aumenta 1 metro por segundo. Se aqui fosse 2, aí aqui seria 2. Se aqui fosse 3, aqui seria 3. Por aí vai, tá bom? Então, a aceleração é isso. A cada, no caso aqui, 1 segundo, a velocidade aumenta 1 metro por segundo. Então, aqui eu estou no instante 0 segundos. Aqui ele vai estar no instante 1 segundo. Então, passou 1 segundo, quanto que vai ser a velocidade dele? Eu vou pegar aqui esses dois e vou somar 1, porque é isso que está falando aqui, que a aceleração é 1. Então, agora ele vai ter 3 metros por segundo. Então, quando tiver 2, perceba que ele aumentou a velocidade, né? Se ele aumenta a velocidade, ele percorre mais espaço no mesmo tempo. Então, ele vai estar aqui, por exemplo, em 2 segundos. Em 2 segundos, ou seja, aqui, daqui para cá passou 1 segundo. Aqui 1 segundo. O meu ΔT aqui desse trechinho, né, é 1 segundo, aqui também, por aí vai. Então aumentou mais 1 segundo, ou seja, vai aumentar a velocidade em 1 metro por segundo também. Então 3 mais 1, então aqui vai ser 4 metros por segundo. Passou 3 segundos, 5 metros por segundo. 4 segundos, 6 metros por segundo, por aí vai. Isso é aceleração. Esse conjunto do que eu falei aqui, ele define exatamente para a gente, né, que a cada 1 segundo aqui, ó, você aumenta, soma, né, 1 na velocidade, e aí você vai aumentando a velocidade. Isso que a aceleração faz no seu corpinho. Bom? Se você relembrou agora o que é aceleração, então, e se fosse negativo? Se fosse negativo, né? Então, uma aceleração, agora eu vou pôr menos aqui. Vou pôr menos 2 metros por segundo ao quadrado. O que significa isso? Tá? Então, vamos supor que um corpo já tenha uma velocidade aqui. E essa velocidade dele é de velocidade inicial de 20 metros por segundo. Tá? Então, vai passar 1 segundo. Quanto que vai ser a velocidade dele? Eu vou pegar e subtrair menos 2 metros por segundo da velocidade. Então vai ser 18 metros por segundo. Passa mais 1 segundo, quanto que vai ser a velocidade dele? Subtrai 2, então vai ser 16 metros por segundo. Passou mais 1 segundo, 16 subtrai 2, 14 metros por segundo. Professor, já entendi. Então tá bom. A gente vai indo embora, ó, ele vai diminuindo até chegar no zero. Quando ele chega no zero, ele para, então ele está diminuindo a velocidade dele. Tá bom? Uma outra coisa muito importante. Vamos supor que passou vários segundos aí, né? Daqui 30 segundos, qual que vai ser a velocidade dele? Aí já começa a ficar difícil, né? Eu calcular um por um aqui, né? Ficar fazendo 30 vezes isso aqui até achar a velocidade dele no final. Por isso que existem, né, as chamadas equações horárias de movimento, que a gente viu lá atrás, no movimento uniforme, que existia o sorvete. Aqui vai ter um sorvete também. Aquela equação lá atrás não vale aqui. Porque aquela equação lá atrás era de um movimento onde não existia aceleração. Aqui tem aceleração. A gente tem que tomar muito cuidado. Então não pode misturar as duas equações nunca. Se eu estou trabalhando com movimento no move, né, eu não posso misturar com as equações do mu. Então, grava isso daí. Mas acontece o seguinte, pode ser que também o corpinho, né, nesse caso aqui, vai ter um momento lá na frente. Deixa eu dar um zoom out. Então vai indo aqui, vai ter um momento que ele vai chegar em 0 metros por segundo. Tá? Vai passar tanto tempo aqui que ele vai estar em 0 metros por segundo. Ele para. Só que se eu continuar alimentando o corpinho com essa aceleração ali, nesse momento, tá?
Então vamos deixar bem claro o que eu quero dizer aqui, porque isso aqui é importante. Então aqui ele estava vindo aqui, e aí ele está percorrendo uma certa trajetória aqui. Tá? Aí ele chega nesse ponto aqui e para. Se eu colocar uma aceleração de menos 2 metros por segundo aqui, o que ele vai fazer? 0 menos 2, menos 2 metros por segundo. O que quer dizer uma velocidade de menos 2 metros por segundo? Quer dizer que ele está indo no sentido contrário do sentido que eu adotei como sendo positivo. Então, eu adotei como sendo positivo para cá. Ou seja, ele foi diminuindo a velocidade dele aqui e para. Se eu continuo alimentando nesse ponto aqui, coloco menos 2 metros por segundo, de novo, ele vai começar agora a vir para cá. Então ele vai começar a acelerar para cá agora. A cada 1 segundo você vai subtrair menos 2, então 0. Aí aqui ele vai ficar com menos 2 metros por segundo. Aí menos 2 aqui, né? Essa aqui é a aceleração, né? Então aí menos... Opa. Aperto o botão aqui. Para, gente. Aí tá. Menos 2 aqui. Aí agora eu vou subtrair de novo. Menos 2 de menos 2 vai para menos 4 metros por segundo. Tá? Então, em física, esse sinal aqui nesse caso quer dizer que ele está indo no sentido contrário ao sentido que eu adotei positivo. Tá? Então é isso que significa aqui essa parte. Tá claro? Se não tiver, só me procura aí no Telegram e a gente conversa, mas isso daqui é o que é a aceleração. Tá? Então, aceleração constante significa o quê? Significa que, dado uma certa velocidade, dado uma certa aceleração, ela não muda nunca mais. Tá? Então, se a minha velocidade aí, se a minha aceleração for de, sei lá, 3 metros por segundo, vai ser 3 metros por segundo para sempre naquele corpo. Por isso que são movimentos hipotéticos, nada a não ser, nem no universo, né? Vai ter um momento no universo que pode ter tido um início, um certo movimento de um cometa, de um asteroide, mas sempre tem corpos gravitacionais ali no meio que vão atrapalhar esse movimento. Então, movimento movimento uniformemente variável, eles existem no universo sim, só que não são eternos que nem a gente está propondo aqui. Porque aqui, se eu falo que tem um carro que tem 3 metros por segundo, ele vai ter 3 metros por segundo para sempre, ao quadrado, de aceleração para sempre aqui. Ele vai aumentando a velocidade dele até chegar a trilhões de metros por segundo aí. Só que quando você começa a aumentar muito a velocidade, você vai esbarrar num problema que o Einstein percebeu. Tá? Einstein, tem um I aqui. Um movimento que o Einstein percebeu. Deixa eu escrever. Einstein. Ele percebeu o seguinte, que quando um corpo começa a chegar perto de uma velocidade chamada de velocidade da luz, que é de 3 vezes 10 a oitava metros por segundo, olha como ele é grande. Eu estou falando aqui de 3 com 8 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 metros por segundo. É muito grande. Quando esse corpo atinge essa velocidade, mediante a aceleração que ele tem ali, primeiro que ele não atinge. Nenhum corpo no universo consegue atingir essa velocidade. Segundo, que quando você começa a chegar perto dessa velocidade, que a gente está falando aqui, a física ao redor começa a ficar totalmente estranha. Começa a ficar uma outra física, que a gente chama aí de física relativística, ou mecânica relativística. Tá? Porque você está perto de compreender o que seria a teoria da relatividade de Einstein, que foi o que ele ficou muito reconhecido, né, esse cientista. Eu estou gravando na realidade, várias videoaulas sobre essa parte que está lá no Physicarum, tá? Então vocês podem acessar lá. Eu não terminei ainda a parte de mecânica quântica, mas a parte que eu explico o que é relatividade e tal, tá lá. Quem tiver curiosidade é só assistir lá. Mas aqui eu te adianto que, embora na física, isso aqui é física de Newton, Isaac Newton, tá? Que eu vou aprofundar o que ele falou mais para frente. Mas essa física de Newton aqui,
ele não considerava esse limite aqui que eu estou falando para vocês. Isso aqui é uma coisa recente, é do início do século XX, a gente está falando aqui, tá? Mas aqui a gente finge que um corpo vai ficar para sempre com a mesma velocidade. Mas na realidade tem um ponto aí onde ele esbarra. O ponto aí, se eu fizesse um gráfico aqui, né? Por isso que um gráfico sempre é bom de fazer, né? Um gráfico de velocidade por tempo. Na física de Newton que a gente está estudando, a gente ia ver, dado uma certa velocidade inicial, ele iria para sempre aqui, infinito, com a mesma velocidade. Seria uma equação de primeiro grau. Mas, né, com Einstein, a gente percebeu que ele vai fazer esse movimento, mas quando ele atinge aqui uma velocidade, né, de alguns milhares, eu não vou saber exatamente quanto, mas vamos supor lá, 2,5 vezes 10 à oitava. E aqui é 3 vezes 10 à oitava. Tá? Então aqui seria o limite de 3 à oitava. Tá. Quando ele começa a atingir aqui, ele começa a fazer uma curva. Deixa eu pôr de verdinho. Então ele começa a vir aqui. Chega nesse ponto, ele começa a fazer uma curva, uma assíntota aqui, né? Ele nunca consegue chegar nessa velocidade, ele vai ficar para sempre indo, tentando alcançar essa linha aqui. Ó. Ele nunca atinge essa velocidade aqui. Então isso seria a mecânica relativística, tá? Essa linha verde aqui que eu fiz. Tá. Bom, uma vez que a gente estabeleceu isso, então isso aqui foi um parênteses que eu abri só para explicar esse ponto, porque é física do nosso dia a dia também. A relatividade ela existe e ela é utilizada muito em GPS, por exemplo. Tá? Cálculos de GPS aí tem que levar em conta, não por conta desse ponto específico da teoria da relatividade de Einstein, mas da teoria da relatividade geral de Einstein. Porque isso é a teoria da relatividade restrita e existe a teoria da relatividade geral quando eu coloco aceleração no meio. Então está relacionado a isso aqui também, né? Mas a gente fala isso aí mais para frente. Na verdade, só você ver lá os videozinhos que já estão lá, né? Muito bem. Isso aqui então foi a primeira parte aqui, né, que eu queria falar para vocês. Esse conceito de movimento uniformemente variável aqui foi um cara também que estudou, chamado Galileu Galilei. Tá? Newton ele falou uma frase muito impactante, né? Falou: se eu vi mais longe foi porque eu estive sobre os ombros de gigantes. Eita. Vou fechar aqui que o meu aplicativo de e-mail ficou maluco. Então o Newton falou o seguinte: se eu enxerguei mais longe, foi porque eu estive sob ombros de gigantes. O que quer dizer isso? Que ele escreveu toda a física que a gente conhece hoje, porém, se utilizando dos trabalhos, por exemplo, de Galileu, de Kepler, de outros estudiosos aí, mas principalmente desses dois. Então, lá no museu de Florença, na Itália, existe essas maquetes, esses modelos aqui, todos réplicas e também os originais do que o Galileu utilizou, que é como chama isso aqui? Escorredor aqui. Ele joga uma bolinha, ele percebe que vai passando o tempo, a mesma quantidade de tempo aqui, ó, a cada um segundo, tá vendo que está aumentando o espaço? Mais ou menos isso que ele fez, tá? E aí ele media aí todas essas contas que a gente está fazendo aqui, que hoje existe calculadora e tal, não existia na época, obviamente, então ele fazia cálculos a partir dessas rampas aqui, tá? Museu Galileu em Florença. Inclusive, tem lá no meu Instagram, tirei umas fotinhas lá, nesse museu aí. É bem legal, tem até o dedo dele lá, eles preservaram o dedo dele. Tem um busto, tem o primeiro telescópio dele, é muito legal mesmo o que ele desenvolveu lá, né? Bom, é isso que ele está falando aqui, é exatamente que a quantidade de tempo aqui é sempre a mesma, um segundo, um segundo, um segundo, mas o espaço que ele percorre é maior pelo fato daquilo que eu falei para vocês, tá bom? Bem, e agora eu vou definir com vocês uma equaçãozinha que é essa aqui, ó. Vamos voltar lá. Não existia a chamada equação do espaço do movimento uniforme? Equação horária dos espaços do movimento uniforme, ou função, lembra que eu defini função, equação? Então, aqui vai ter uma para eu calcular justamente a velocidade, lembra?
quando eu fiz essa analogia com vocês aqui, né, nesse caso aqui, ó, aqui que eu estou falando, né, ou aqui. Daqui, por exemplo, 200 segundos, onde o corpo vai estar? Né? Perceba que eu não vou ficar fazendo de um em um aqui, subtraindo. Eu já vi alunos em prova fazendo isso, tá? Nunca duvide dos alunos, eles conseguem fazer essas proezas, né? Ele não sabia a fórmula, aí ele provou, ele acertou que estão fazendo de um em um até chegar ao valor lá que eu pedi, né? Era um valor alto. Mas você vai fazer isso? Não, é porque você tem uma equação para isso. E essa equação é o que a gente vai deduzir agora aqui com vocês, tá? A dedução vocês não precisam saber fazer, tá? Eu vou deduzir aqui porque faz parte aqui da... Muitos educadores falam que nem é legal ficar deduzindo, mas eu gosto de mostrar de onde vem, né? Fica mais interessante. Se a gente pegar aquela fórmula da definição de aceleração, então o que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou definir a equação horária. A minha letra está horrível porque eu estou ensinando uma prancheta, tá, gente? Ela nunca foi horrível. Da velocidade do movimento uniformemente variado, tá? Eu vou abreviar aqui para não demorar muito. Então, se eu pegar aquela aceleração média, que era o ΔV sobre ΔT, que é a definição, né, de aceleração, num intervalo de velocidade, quanto que ele mudou de velocidade num determinado tempo. É isso que está falando essa equação aqui. Bom, de novo, se eu estou falando que a aceleração é constante, então a aceleração média vai ser igual à aceleração em qualquer ponto da trajetória desse corpo aí. Não existe mais aceleração média e aceleração instantânea, né, num ponto, numa faixa de tempo específica, tá? Aceleração é aceleração, então eu vou chamar só de A. Então eu já vou até apagar aqui, ó, esse M aqui. Porque nesse estudo que a gente está fazendo do movimento uniformemente variado, não importa para a gente o fato de ser média ou não, porque tudo é igual, tá? Só por causa disso. E eu vou abrir agora esses ΔV e esse ΔT aqui. Ó. Então vamos lá. Então vai ficar A igual a V final menos V inicial sobre T final menos T inicial. Da mesma forma que a gente fez lá em movimento uniforme, eu vou chamar V final só de V, porque não é um V final na realidade, é um V que você vai descobrir num certo tempo. O V inicial eu vou chamar de VO, de V na origem. Tá? O T final eu vou chamar só de T, e o T inicial eu vou chamar de zero. Eu não quero eu vou sempre falar que eu estou com o cronômetro zerado no tempo inicial. Tá? Se eu aplicar então essas quantidades aqui agora nessa equação, vai ficar assim, A igual a V menos VO sobre T menos zero, que vai ser T. Tá? Okay? Aqui eu vou multiplicar em cruz agora. Ó. Eu vou pôr um parênteses aqui, sempre põe um parênteses se tiver uma soma ou subtração, tá? Por 1 aqui. Vou multiplicar isso aqui em cruz. Então vai ficar V menos VO, não precisa, eu vou tirar o parênteses de novo, porque não, isso tudo aqui multiplicado por 1 dá aquilo tudo mesmo, né? Então eu vou tirar o parênteses já. Isso é igual a A vezes T. Pronto. Então ficou isso. Agora eu vou pegar esse VO aqui e vou passar para o outro lado, só que aqui é menos e vai ficar mais. Então vai ficar V igual a mais VO, não vou pôr o mais, né? Mais A vezes T, tá? Então isso daqui, vou pôr nuvenzinho é importante. Essa é a chamada equação horária da velocidade do movimento uniformemente variável, tá? O que ela me fala? Ela me fala, dado uma certa aceleração e dado uma certa velocidade inicial, eu consigo descobrir qualquer coisa que seja sobre a velocidade. Então, esse VO e esse A são as minhas constantes. Tá? E o V e o T são as minhas variáveis.
Então, se eu quero descobrir só a equação horária da velocidade, se o exercício pedir isso para mim, eu só vou substituir o VO e o A, tá? Porque o V e o T, eles são variáveis, é o que vai variar na minha equação, tá? Agora, se ele pergunta assim, dado um tempo de 30 segundos, onde vai estar meu corpo? Aí eu aplico essa equação. Então, se a gente voltar lá no exercício inicial que a gente fez lá atrás, ó, esse aqui, ó, vou chamar esse aqui de 1. Tá? Olha, perceba o seguinte, a aceleração aqui não é 1. Então isso aqui é um dado constante, ele não vai mudar. A minha velocidade inicial não é 2. Então também é um dado que eu não vou mudar. Então eu já tenho os dois aqui. Com isso eu consigo descobrir a equação horária desse movimento aqui, desse movimento uniforme. Eu pego lá o V igual a VO mais AT e substituo só o VO e o A. Vai ficar V igual a VO, que é 2, mais 1 vezes T. Sempre que tiver 1 vezes T, você pode só pôr T, tá, gente? Então eu vou apagar aqui, mas 1 vezes T é T. Pronto. Essa é a equação. Então lembra que eu falei para vocês? Daqui 30 segundos, onde esse corpo vai estar? Bem simples. Você pega e coloca no lugar do T aqui 30 segundos. Então vai ficar V é igual a 2 mais 30. Então, reza a lenda que 30 mais 2 é 32 metros por segundo. Tá? Então, passado 30 segundos, para um tempo de 30 segundos, a velocidade dele vai ser 32 metros por segundo. Tá? São as minhas variáveis. Por um tempo de 5 segundos vai ser outra velocidade, por isso que muda. O A e o V, zero, nunca muda. Tá? Por isso, de novo, que a gente pode chamar essa equação aqui de uma função também, uma função em termos de t. Lembra que a gente fez do sorvete? Eu posso falar que V de t é igual a VO mais A vezes t, tá? Então, no caso ali, eu poderia chamar V de 30 e substituo 30 aqui. Tá? E aí põe os dados aqui no meio. Bom, essa equação, então, só ver aqui se a gente está cumprindo, né? Tudo certinho. E se vocês repararem, né? A gente já vai para a última parte dessa primeira parte do vídeo aqui, para não ficar muito longo, já está longo, né? Mas isso é uma equação de que grau? Bom, se as minhas variáveis aqui são sempre o t, ó, t sempre aqui em física, nessa física inicial, vai ser minha variável independente. E essa quantidade aqui vai ser minha variável dependente. Então, o t aqui, quando eu fizer um gráfico disso daqui, vou fazer um gráfico aqui em outra página. Então, um gráfico da velocidade no move. Se vocês lembrarem lá atrás, no movimento uniforme, o gráfico da velocidade por tempo, como a velocidade era constante, era uma linha reta. Aqui não, tá? Então aqui que deixa eu só fazer esse tempo melhor aqui. Deixa eu manter a mão bem difícil aqui, mas... Gente, desculpa, tá? Mas enfim. Bom, se a equação que vai reger isso daqui vai ser V igual a VO mais AT, tá? Então, esse ponto aqui vai ser meu VO, tá? E aí, a equação aqui tem grau 1, né? É como se fosse meu x lá da função. Então, ela é uma reta. Tá? Uma reta crescente. Se ela é crescente, significa que a aceleração é positiva, maior que zero. Ou pode ser também decrescente. Tá? É uma outra equação. Tá? Só para você não achar que pode ter os dois na mesma equação, né? Então, se eu desenhar agora aqui assim, então, se eu pôr aqui uma velocidade inicial, que é sempre esse valor aqui, se for para baixo, então a aceleração ela é menor que zero. Lembra? Aceleração maior que zero
e velocidades positivas é movimento acelerado. Nesse caso aqui, ó. Agora vamos dar uma olhada aqui. Eu vou continuar com ele, tá? Para sempre, né? Vou até apagar aqui. Aqui, ó, tudo que está aqui para cima é velocidades positivas. Tudo que estiver aqui para baixo são velocidades negativas, né? Então aqui velocidades positivas e velocidades negativas. Então aqui, ó, a aceleração, nesse caso, ela é menor que zero. Então, aceleração menor que zero. Vamos pôr assim, para ficar mais visual. Aceleração menor que zero são acelerações negativas, né? Com velocidade positiva, é movimento retardado. Nesse caso agora aqui de baixo, a aceleração ela continua sendo negativa, porque a linha continua descendo. Só que a velocidade também é negativa. Então aqui vai ser movimento acelerado. Quando os sinais são iguais, é movimento acelerado. Sinais diferentes entre as duas é movimento retardado. Então o que quer dizer isso daqui? Quer dizer que se eu estivesse olhando o corpinho, né, um corpinho aqui percorrendo uma trajetória, seria esse caso aqui, ó, o segundo caso que eu ilustrei para vocês. Tá? Esse caso de baixo aqui. Ó. Nesse caso de baixo aqui, a aceleração, está vendo que ela é negativa? Tá? Aceleração negativa quer dizer o quê? Que ele vai indo, ele vai diminuindo a velocidade dele, diminui a velocidade dele, para nesse ponto e começa a voltar. Então, esse ponto aqui, ó, então, esse ponto aqui é quando a velocidade dele é zero, ele para aqui. Então ele tem como uma velocidade inicial lá, por exemplo, né, 20 metros por segundo, que nem eu pus no exercício lá. Vai passando o tempo, ó, a velocidade dele vai diminuindo aqui. Ó. Então vai aumentando o tempo e vai diminuindo a velocidade dele, tá? Até chegar em zero. E daqui para frente ele começa a aumentar a velocidade dele de novo, só que no sentido negativo. Então, nesse ponto aqui ele para, ele estava vindo para cá, e aí daqui para cá ele começa a voltar nessa direção e começa a acelerar para o outro lado. Por isso que é acelerado, só que é acelerado no sentido inverso. Tá? Se não ficou muito claro isso, está bem explicadinho aqui na apostila. Então vamos voltar aqui. Aqui. Então, ó, aqui significa velocidade zero, né? Sempre que cruza o eixo aqui é velocidade zero, tá? E aí, acho que ele não faz essa analogia da acelerado e retardado. Mas tudo bem, não tem problema não, tá? Mais uma última coisinha que eu preciso falar para vocês aqui. Eu vou lá, né, faço o meu gráfico de velocidade por tempo. Eu sei por que eu estou errando tempo, porque a prancheta está zoada. Eu não estou olhando ali. Agora. Juliana, tá melhorando, né? Então aqui, ó, vamos supor alguma coisa assim. Tá? Vou fazer um caso simples. Então, lá no movimento uniforme, não sei se vocês lembram, mas no movimento uniforme aqui, era um gráfico assim, e a gente, se calculasse essa área aqui, a gente conseguia descobrir o que num gráfico de velocidade por tempo? A gente descobriu o ΔS. Tá? Aqui continua valendo a mesma coisa. Então a gente vai fazer a mesma coisa aqui, ó, só que agora com o movimento uniformemente variado. Então se eu tenho agora aqui um gráfico assim, tá? e ele para ali, né? Ele para nesse pontinho aqui. Então, essa área aqui embaixo da curva, né, a gente chama de curva qualquer coisa, eu sei que é uma reta, mas a gente chama de curva qualquer ao gráfico em si aqui, né? O gráfico seria tudo
tudo isso daqui, né? A linha ali vermelhinha seria a curva. Então, vocês vão ver eu falando muito curva aqui, quer dizer isso, tá? Então, essa quantidade aqui vai ser a minha área. Tá? Se eu calcular essa área aqui, dessa figura geométrica aqui, ó, eu vou descobrir, então, essa área ali, nossa, essa área ali vai ser numericamente igual ao meu ΔS. Tá? Mesma coisa aqui. O que é esse numericamente? O que é esse igual? Dá uma olhadinha no vídeo anterior lá para a gente não gastar muito tempo aqui. E que figura geométrica é essa? Esse é o ponto. Antes era um retângulo. Aqui não é um retângulo. Aqui é um trapézio. Isso aqui é um trapézio deitado. Se vocês lembrarem, né? O trapézio retângulo ainda. Um trapézio seria isso aqui. Um trapézio retângulo seria isso aqui. Que é exatamente essa figura aqui. Em azul aí, né? Só que ela está deitada, ela está de pé. Perdão, aqui ela tá deitada e no gráfico aqui ela está de pé. Então, a gente chama essa parte aqui do trapézio de base maior, essa parte aqui de base menor, essa parte aqui de altura. Tá? Então, a área de um trapézio vai ser base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Tá? Isso aqui vem da subtração de dois triângulos aí, mas eu não vou. Isso aqui deixa o professor de matemática explicar, tá? Então, se eu calcular, quem que seria aqui a base maior, base menor? Quem que seria essas quantidades aí? Deixa eu apagar só essa linha azul aqui, que está atrapalhando agora. Não. Deixa eu tentar apagar só o azulzinho. Não adianta. Bom, vamos apagar. Não. Ah, consegui. Ih, apaguei a linha. Bom, é mais fácil fazer essa linha aqui do que fazer a. Só que foi demais ali, né? Muito bem. Então, essa quantidade aqui, ó, se vocês repararem ali, vai ser a minha. Essa parte aqui, né? Então vai ser a. Não, a altura não. Essa parte aqui de cima, desculpa aí. Essa parte aqui vai ser a base menor. Essa parte aqui, ó, vai ser a base maior. E essa parte aqui vai ser sempre a altura se a figura for no trapézio. Bom? Sempre vai ser um trapézio? Não, nem sempre. Pode ser um triângulo também. Se ele começar com velocidade inicial zero, né? Se ele começar com uma velocidade inicial zero aqui, deixa eu passar. Aí, essa figura aqui é um triângulo retângulo. Tá? A área de um triângulo, isso aqui então é a área de um trapézio. A área de um triângulo, os dois são T, né? Trapézio e os dois são T. Então, vamos por assim. Essa é a área do trapézio. A área de um triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Onde a base agora aqui, essa aqui. Essa é a base e essa é a altura. Tá? E quando a aceleração é zero, volta a ser movimento uniforme, aí volta a ser um retângulo. Tá? Mas tem umas situações em que começa a ficar um pouquinho complicado também. Por exemplo, uma coisa importante, não existe tempo negativo, tá? Então nunca vai ter gráfico para cá, ó, nunca vai ter. Bom, só relembrando aí. O problema acontece quando, deixa eu mostrar aqui na postura que é mais rápido. Ó. Quando acontece isso aqui, ó, que nem eu tinha mostrado para vocês. Aí vocês têm que calcular a área disso aqui de cima, a área de baixo, tá? Só que a área, qualquer coisa embaixo da linha do tempo, vai ser negativo. Então, se você calcular essa área aqui, você vai ter que pôr um sinal de negativo ali. Tá? Quando você for somar, na verdade, nesse caso, você vai subtrair essa área primeira aqui dessa área secundária aqui. Tá?
Então tem que tomar muito cuidado com isso daí. Tá? Então, essa é a formulinha aí para a gente calcular o ΔS. Então com isso daqui a gente consegue descobrir o chamado ΔS, ou seja, o quanto espaço ele percorreu num determinado tempo. Então, por exemplo, aqui, ó, isso é movimento uniformemente variado. Quanto que ele percorreu de espaço aqui? Basta eu pegar esses dados aqui, tá, de tempo e de velocidade, calcular um gráfico, achar a área, eu vou saber exatamente o quanto que ele percorreu aqui. Isso que é a mágica do processo aí, tá bom? Bem, uma vez que eu defini tudo isso daqui, eu vou parar o vídeo agora, que a gente vai provar uma outra situação aqui muito importante também. Então, até daqui a pouco.